18 horas 20 minutos em Porto Alegre, é o nosso Pampa na Tarde, aqui na Tribuna Livre do Rio Grande. Vamos para a ponta da linha. Está conosco o defensor público titular da 11ª Defensoria Pública de Pelotas, Dr. Igor Menini, porque a região sul do estado vem desenvolvendo projetos, a Defensoria Pública vem desenvolvendo projetos muito interessantes na região. O projeto Círculos de Prevenção contra a Violência Doméstica, um projeto que visa reduzir a violência escolar, fazendo com que as pessoas ganhem coragem, sejam incentivadas a fazer denúncias de maus tratos e violência. E isso é interessante porque eu sempre disse aqui, ao contrário do que as pessoas afirmam, eu sempre tentei trazer um pouco de luz ao tema e sempre disse, olha, a justiça do pobre é a defensoria pública. Os defensores públicos é que fazem a justiça para as pessoas carentes, para as pessoas pobres, é que dão acesso a essas pessoas à justiça. A gente ouve muito falar, porque é a justiça do pobre, usam indevidamente essa expressão. Eu acho que a única instituição que realmente busca e defende a justiça para as pessoas carentes é a Defensoria Pública. Portanto, meu caro doutor Igor Menini, é uma honra conversar com o senhor nesse momento. Boa noite, doutor. Boa noite. Não podia ser em outro local, não podia ser em outro programa. Tinha que ser, obviamente, num espaço democrático e que vê a Defensoria Pública com a dignidade e com a missão enaltecida que ela realmente desempenha no seu dia a dia, que é estabelecer essa mão amiga aos desvalidos gaúchos, né? Então eu te agradeço muito mais uma vez e me sinto honrado de, justo no teu programa, para o teu público, ter a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa carreira e a nossa missão tão bonita como guardiões da Constituição. Doutor, ao longo do tempo eu conversei com muitos defensores públicos aqui da região metropolitana e todos eles vivem uma realidade que me parece habita as mesas daqueles que fazem a verdadeira justiça para as pessoas pobres, que é uma sobrecarga de trabalho absurda, exatamente por falta de regramento para alguns dispositivos de cunho social e falta de ação por parte do Poder Executivo. Eu queria levantar essa questão para o senhor. Aí no sul do estado, a Defensoria Pública vive também esse drama? Vive sim, e hoje acredito que seja um dos maiores problemas que nós enfrentamos. Nós temos guerreiros, nós temos operadores do direito, agentes políticos preparados para lidar com as situações mais complexas em apoio à população. Mas precisamos, obviamente, de um olhar mais solidário do Poder Executivo em relação à Defensoria Pública. Nos falta ainda melhores condições de trabalho, nos falta ainda comarcas que não há um único defensor público. Veja bem a gravidade do que trago ao debate. Há comarcas que não há sequer um único defensor público, tornando a defesa gratuita dos direitos algo semelhante a um privilégio de algumas cidades com mais estrutura. Nós temos cidades extremamente pobres que não possuem sequer um colega para abrir a porta e receber os desvalidos. Então, realmente falta esse olhar, e por isso que disse que não poderia ser outro local, outro programa para esse tipo de debate. Porque em Pelotas, já a tua fama de defensor destas causas já chega aqui também no Sul. E é importante que nós tenhamos essa visão. A Defensoria Pública, ela precisa desse olhar mais solidário do Poder Executivo, né? Apesar de ter a sua autonomia, apesar de ter seu orçamento próprio, precisa desse olhar para que nós possamos crescer, atender a população gaúcha nas mais diversas áreas. A Defensoria Pública é protagonista na área de saúde, na área da família, na área criminal, na área da violência doméstica, algo extremamente novo. A Defensoria Pública tem agentes preparados para atuar pelo réu, pela vítima. Nós temos aqui na infância e juventude, na área civil, em Pelotas, para que tu tenhas uma ideia, 100 mil pessoas vivem em regiões, em áreas irregulares. 1/3 da população praticamente. E a Defensoria Pública é a instituição que ingressa com ações de usucapião buscando a dignidade do seu local para morar.
e assim é espraiado em várias localidades do Estado. É necessário, sim, e tu levantaste bem essa questão, um olhar mais solidário em relação à Defensoria Pública para que nós possamos atender a nossa missão constitucional. Uma coisa que chama a atenção é exatamente esses projetos, porque a Defensoria Pública, ela trabalha também com a prevenção, ou seja, aquela fase de preparação para a cidadania. Um desses projetos que é desenvolvido aí no sul do estado, doutor Igor, é essa prevenção contra a violência doméstica, que é um câncer que nós temos na nossa sociedade e que parece não recua. Me fala um pouco desse projeto, doutor Igor. Este projeto desenvolvido aqui em Pelotas tem como objetivo criar círculos que dialoguem com as mulheres, círculos de conversa que deem um suporte para as famílias e que também possam apostar na recuperação do agressor. Nós temos hoje, na violência doméstica, situações constrangedoras de violências que não cessam pela dependência econômica da mulher, pela pressão da comunidade, pela pressão da sociedade, que muitas vezes vê a mulher agressora como alguém que mereceu, que de repente fez alguma coisa para apanhar. Então a gente criou esse projeto que ele tem como inspiração aquelas reuniões, assembleias de anciões que nós temos em algumas aldeias indígenas, por exemplo, aqui na região, em que os mais velhos chamam os mais novos para uma conversa, geralmente no raiar do dia. E nós fizemos assim aqui. Criamos um círculo de prevenção à violência doméstica, onde nós juntamos lideranças da comunidade, juntamos as mulheres da comunidade e falamos sobre a violência doméstica, que é algo presente, que é uma violência democrática, não é só mulher pobre que apanha, não é só mulher negra que apanha, para que todos possamos construir uma cultura de paz e um ambiente seguro para que a mulher faça devidamente a sua denúncia. Esse círculo, ele alimenta cada mulher vítima de violência de informações. Procura a Polícia Civil, procura a Defensoria Pública, busca alimentos a teus filhos, busca a separação, o divórcio. Então esse círculo, ele cria um conforto para que a denúncia não seja algo isolada na vida da mulher. A comunidade se une para que aquele agressor não mais o faça, prive os seus filhos de ver uma violência no seu cotidiano e, ainda mais, tem uma preocupação com o agressor, para que ele se trate, para que ele se cuide, para que reflita, né? E para que cesse aquele ato ali que vai contaminar e vai prejudicar, não uma mulher, vai prejudicar a comunidade inteira. Quantas mulheres, por exemplo, em Porto Alegre, acabam se hospitalizando por agressões? Qual é o custo à saúde do município? Qual é o custo para a saúde financeira de um município, um servidor, um trabalhador afastado por violência doméstica? E isso, graças a Deus, tem surtido muito efeito, triplicou as denúncias de violência doméstica e também aumentou o atendimento à Defensoria Pública na área de família, resolvendo questões que, se obviamente não solucionadas, acabam gerando cada vez mais violência e discussão e desinteligência entre o casal. Outra coisa que chama a atenção também é o trabalho da Defensoria Pública aí da região, a 11ª região da Defensoria Pública, que é um trabalho que enfrenta a violência escolar, que é outra realidade assustadora, né, doutor Igor? Verdade. A Noruega fez um trabalho quando houve uma situação de agressão a um aluno, né, o famoso bullying, e esse aluno acabou retirando a sua própria vida. A comunidade, o país se uniu para enfrentar o problema. E uns apontamentos que foram feitos, através dos estudos que foram realizados, é que não existe violência doméstica aonde só tem duas pessoas, aonde não tem ninguém vendo. Existe toda uma necessidade de plateia, existe uma necessidade de autoafirmação de quem agride. Então, para evitar, para fazer com que isso não mais avançasse, a Defensoria Pública, que muito nos honra, é considerada a instituição do sistema de justiça mais confiável pelo gaúcho, agora em recente pesquisa, se desencastela, sai do seu local de trabalho, vai até onde os problemas, as relações sociais acontecem, para dentro das escolas trazer noções de direito, mediação de conflito, ética, filosofia, história,
formando líderes, para que estes líderes na escola possam ajudar os colegas que sofrem bullying, que possam fortalecer o colega, que possam, na mesma hora que acontece a violência, dizer: chega, tu não vais fazer isso com o meu colega, eu vou te denunciar, vou falar com a diretora, e possam mobilizar. A Noruega praticamente erradicou e reduziu a violência doméstica desenvolvendo lideranças, não foi com policiamento, foi desenvolvendo lideranças no ambiente escolar para que fortalecesse medidas positivas e impedisse esse mal que na nossa época, tu deve te lembrar da tua época de escola, na minha época de escola também, o bullying era quase que algo muito natural. A gente sofria bullying e nem sabia que sofria bullying, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é responsável por casos que levam a crianças e adolescentes aos psiquiatras, psicólogos, e que acaba aí causando um grande dano e é responsável também pela evasão escolar. Esse tipo de postura de caráter preventivo da Defensoria Pública, doutor Igor, tem um caráter voltado, evidentemente, à população de baixa renda. Como é esse processo de interlocução? A Defensoria Pública vai até essas regiões, promove encontros, promove simpósios. Como é que é esse processo de orientação às pessoas carentes? Nós sempre procuramos atender o nosso público-alvo através de medidas que comportem 3 fases. A primeira fase é uma fase que nós trabalhamos com a informação. Hoje em dia a informação é algo extremamente valioso e importante. Primeiro se trabalha a informação, se trabalha o compartilhamento de informações, o compartilhamento de histórias e vivências, experiência. Num segundo momento, o atendimento tem que ser feito no local onde nós estamos levando aquela informação, para atender as pessoas que por algum motivo não conseguem se deslocar até as nossas sedes, possuem uma jornada de trabalho muito dura. Então o atendimento tem que ser feito nesse local. E aqui a gente tem feito isso, tem descentralizado o atendimento da Defensoria Pública diretamente nos bairros. E um terceiro momento é a atuação jurídica propriamente dita, com processos, com mediação de conflito. No caso das escolas, nós mediamos os conflitos, conversamos com diretores, com professores, com os alunos. No caso da Maria da Penha, com acompanhamento processual, tanto na área de família, na área civil ou na área criminal. Então, essas 3 fases nos garantem que nós tenhamos assistidos bem informados, assistidos que possuem um atendimento próximo da Defensoria no seu bairro, e um terceiro momento com atuação jurídica propriamente dita. Isso tem nos aproximado muito do nosso público-alvo e talvez seja um dos grandes motivos para que a população gaúcha reconheça a Defensoria Pública como a instituição do sistema de justiça mais confiável. Tá certo. Doutor Igor Menini, defensor público titular da 11ª Defensoria Pública do Sul do Estado, com sede em Pelotas. Doutor Igor, uma honra receber o senhor ao microfone da Rádio Pampa. Obrigado pela gentileza de nos atender e seja sempre bem-vindo. Afinal de contas, a gente ter esse contato mais próximo com a Defensoria Pública é importante porque é uma forma de orientar a cidadania. E para isso, certamente, a Defensoria Pública sempre esteve e estará de plantão. Muito obrigado, doutor Igor. Eu agradeço muito a Pampa, especialmente a ti, que comungamos da mesma ideia de mundo, de vida, né, de desenvolvimento social, e dizer aos meus colegas que estão me ouvindo, que estão agora enfrentando um período eleitoral para escolher a diretoria da Associação dos Defensores Públicos, que pensem, que reflitam e cada vez mais trabalhem junto com todas as instituições para que a Defensoria Pública siga o seu caminho, ombro a ombro, com cada colega, lutando pelos direitos dos desvalidos gaúchos. Um grande abraço. Está aí conosco o doutor Igor Menini, defensor público titular da 11ª Defensoria Pública de Pelotas.